Bom pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Nós vamos falar hoje sobre morfologia. Pessoal, nós estamos aqui, eu preparei um material para vocês. Nós vamos falar sobre a raiz, que é uma das coisas que está dentro da morfologia, raiz e radical. Mas antes, eu quero dizer que eu estou capacitado para mim falar sobre morfologia aqui com vocês, porque eu atuo a minha área de atuação acadêmica é a docência, né? Quando eu estudei alguns anos atrás, eu fiz essa disciplina dentro da licenciatura Letras, Inglês e Português, a morfologia. É um material muito grande, um material muito vasto, mas eu apenas separei aqui algumas partes que eu julguei importante para passar para vocês. Porque muitas vezes as pessoas querem estudar a língua original, né, da Bíblia, que é o hebraico, o Novo Testamento, o grego, enfim. Uma língua, por exemplo, como o hebraico, que é uma língua do Oriente Médio, né? Muitas vezes a pessoa quer estudar e desconhece a sua própria língua natal, que é o português, né? Então, eu acho que primeiro, antes da pessoa estudar o hebraico, pelo menos tem que estudar o português, né? Saber, pelo menos, ter uma noção do português para depois estudar uma língua que é o hebraico, que eu considero uma língua difícil, né? Vou estar lendo para vocês. É importante ter em mente que existem variações terminológicas entre autores, ou seja, enquanto alguns vão fazer uma distinção clara entre radical e raiz, outros utilizarão apenas o conceito de radical, que é o caso dos gramáticos, que é o Celso Cunha e Citra. Já a Laroca, Manual de Morfologia do Português, trabalha com os dois conceitos simultaneamente. Então, há essas variações entre autores, tá, pessoal? Porque um autor ele trabalha apenas com esse termo radical, outros já fazem essa distinção entre radical e raiz, trabalham com ambos os termos. Aqui eu não vou estar lendo para vocês. Depois vocês podem pausar o vídeo e ler com calma, já que Citra tem a página, a referência vai ficar na última slide deste conteúdo. Ele vai trabalhar com radical, que até eu botei em negrito ali. Ele já trabalha só apenas com radical, com a palavra, com esse termo radical, né? Ao invés do termo raiz. Nós temos aqui Evanildo Bechara, que ele já trabalha com esses dois conceitos, que Evanildo é um grande gramático da língua portuguesa, da portuguesa. Ele trabalha com esses dois conceitos, né? O conceito de raiz e o radical primário. Então vocês vão poder estar lendo depois. Aqui no caso de Laroca, Manual de Morfologia do Português, ele trabalha com esses dois conceitos. Como nós falamos lá anteriormente, na primeira escrita, sobre alguns trabalhos com conceito só apenas de radical, outros com conceito radical e raiz, eu apresentei para vocês aqui, de fato, este argumento que eu apresentei lá em cima. Aqui ele apresenta raiz, radical flexional, radical lexical, sufixo derivacional, sufixo flexional de gênero, prefixo, tema, sufixo temático e assim por diante. Temos ali embaixo, pessoal, RDF, que é uma abreviação do radical flexional, que está ali em cima no quadro que vocês estão vendo. Ali no RDF, você vai ver que tem dois tracinhos. O tracinho embaixo tem o R e embaixo está a palavra flor. E embaixo da palavra flor, entre parênteses, tem embaixo a palavra flor novamente. Do lado, você vai ver que tem o S, o F e o N, que é o sufixo de número. E embaixo tem o P e o L, que significa plural. E embaixo tem o E e o S, que seria o plural. Então, isso seria um radical flexional, porque você tem a palavra flor e você tem flores. Como eu posso explicar para vocês? Você tem um galho de uma árvore, ele é um galho reto. Você vai pegar esse galho e vai entortar ele para os lados, você vai flexionar sem quebrar ele, né? Então você vai estar fazendo essa flexão. Da mesma forma, o radical flexional você consegue flexionar as palavras. Então, por exemplo, a palavra flor. Eu não preciso escrever várias palavras para dizer que é mais de uma flor, 30 flores, 30 palavras flor, não.
Você pode botar a palavra flor e você coloca, né, o sufixo de número, que é o plural, de uma palavra. Você consegue dizer que aquela palavra ali é mais de uma flor, porque você tem a palavra flor, que significa um único elemento, e flores significa mais de um elemento com uma única palavra. Então, isso se chama radical flexional. Vamos mais adiante. Aqui, pessoal, raiz. Você tem a palavra mar, maré, marinha, marinheiro e maresia. Ambos têm a raiz mar. Se você olhar essas palavras que eu mencionei ali, você vai ver que ela tem a raiz mar. Só que é interessante que essa raiz mar forma essas outras palavras, que, por exemplo, mar, você pode formar a palavra marinha, com a raiz mar, com a raiz mar você forma a palavra marinheiro, maresia, tudo ligado, né, com esse significado da palavra mar, que se chama família, né? Então, uma raiz de uma palavra, você consegue formar outras palavras com esta mesma raiz e com esta família, né, que eu gosto de dizer é uma família semântica que traz a ideia, né, similar, semântica, né, elas estão de uma certa forma associadas. Você vai ter também ali embaixo terra, terrestre, terráqueo, terreiro, aterrar. A raiz é ter. Então, pessoal, você vai ver outros exemplos ali embaixo: amor, amável, amigo, amizade. A raiz é né? Essa raiz você consegue formar outras palavras com a mesma ideia similar, né? Porque amor tem a ver com amar, tem a ver com amável, tem a ver com amigo, tem a ver com amizade, né? Então tem, né? Por isso que faz parte desta mesma família. Ali embaixo, observação: o significado é essencial no conceito da raiz, melhor dizendo, de raiz. A variação da forma não cria uma nova raiz. Nós temos aqui os cognatos, que é o vocábulo que possui a mesma raiz, que é no caso ali os exemplos ali: casa, casinha, casucha, casinhola. Vocês têm outros exemplos: casarão e assim por diante. Casas, né, que seria um plural, enfim. Você vai ver ali em cima ali que eu botei raiz, que é cas, que é C-A-S, essa é a raiz, e dessa raiz você forma outras palavras, que no caso seria casa, casinha, casucha, casinhola, casarão, casas, tudo com essa mesma raiz. Então, basicamente, isso é a raiz, né? Por você tem uma raiz e dessa raiz você forma outras palavras com a mesma ideia de significado, né? Ou se não for a mesma ideia, pelo menos uma ideia meio similar, né? Porque casa tem tudo a ver com casinha, com casucha, com casinhola, com casarão e assim por diante. Nós temos os sinônimos que não possuem relação mórfica, a associação é semântica, que tem os exemplos ali: casa, morada, vivenda, em lar. Por que não tem essa relação mórfica? Porque você vai ver ali que casa e morada não tem o mesmo radical e não tem a mesma raiz, né? Então, por isso que não tem essa relação mórfica. A associação é semântica. Por quê? Porque casa tem a ver com morada. Então, o significado da palavra casa é similar do significado da palavra morada. É parecido, né? Porque casa tem a ver com morada. Então, por isso que a associação é semântica. Nós temos ali o terceiro item, que é a Saussure. Saussure, para quem não conhece, através dele que a linguística se tornou uma ciência. Anterior a Saussure, a linguística não era uma ciência. Saussure diz assim: raiz é o elemento irredutível e comum a todas as palavras de uma mesma família. Então, por que Saussure fala que a raiz ela é um elemento irredutível? Porque a raiz já é o ponto de partida para você formar uma palavra. Então, você não pode reduzir, você não consegue reduzir, porque se você reduz, talvez, em tese, você como vai formar uma palavra se você não tem um elemento que é o ponto de partida para você formar esta palavra? Então, de certa forma, ele defende que a raiz é um elemento irredutível e é comum a todas as palavras da mesma família, que é o exemplo ali de cima que eu citei, da mesma família, que é no caso casa, casinha, casucha, casinhola, casarão, casas e assim
uma gama de palavras com a ideia similar, porque faz parte desta mesma família que tem uma relação, de certa forma, semântica. Nós temos aqui o resumo da palavra raiz. É o elemento de onde parte a primeira operação morfológica. Por que é o elemento onde parte a primeira operação morfológica? Porque é a partir da raiz que você vai formar as palavras. Então, a raiz é o ponto de partida para você formar as palavras. Temos ali a segunda parte. É uma forma necessariamente presa, portadora de carga semântica das palavras. Constitui-se o núcleo. Que daí aqui já entra a questão dos sintagmas, enfim, que você pode procurar na internet e você se interar mais sobre isso, porque sintagmas não é a ideia que nós queremos tratar hoje. O terceiro elemento diz assim: apresentação, forma e significado, podendo receber elementos diversos e servir como ponto de partida para a produção de cognatos. Então, ela tem a forma, apresenta uma forma, a raiz ela apresenta uma forma e apresenta um significado, podendo receber diversos elementos, né, como ponto de partida para a produção dos cognatos, que os elementos que a raiz pode receber, que é o radical de derivação, alguns chamam de radical secundário, pode receber também os afixos, prefixos, sufixos, as desiniências de número, de gênero e assim por diante. Então, a raiz, né, ela pode, né, receber elementos diversos como ponto de partida para a produção dos cognatos, que é as palavras que eu citei anteriormente. A última parte é irredutível, mas às vezes sofre variações na sua forma, aparecendo em outras palavras como alomorfe, conhecida também como alomorfia da raiz. Então, por exemplo, água. Você tem a palavra água e você também tem a palavra aquoso. Você vai ver que ela tem uma relação, né, de semântica, né? Tem uma certa relação semântica, só que ela sofre essa variação na raiz, que é conhecida como alomorfia. Vamos mais adiante. Radical. Mar, marinha, marinheiro, marinheiresco possuem a mesma raiz mar, mas apresentam elementos que as distinguem. Não possuem o mesmo radical e não são sinônimos. Eu vou explicar isso no próximo slide. Temos também os afixos, que são sufixos, e os prefixos especializam, particularizam o significado genérico da raiz. Marinha, marinheiro, ver, rever. Por exemplo, pessoal, sufixos e prefixos. Os sufixos, ele vem posterior à palavra, ele vem no final da palavra. E os prefixos vêm no início da palavra. Por exemplo, você tem a palavra consideração. Você tem essa palavra, você acrescenta um prefixo, des, que significa desconsideração, que acaba se tornando o antônimo, que é o oposto da palavra. Isso é um prefixo, né, que vem no início da palavra, e você tem o sufixo também, que vem no final da palavra. Agora nós temos o radical e nós temos também a raiz. E também temos os elementos, os afixos, né? Temos aqui também a palavra mar, marim, marinheiro, marinheiresque e assim por diante. As observações. Na forma primitiva, mar, o radical é a própria raiz. Eu vou explicar isso para vocês. Ali em cima, entre colchetes, ali, tem a palavra mar. A palavra mar, sozinha, ela é a própria raiz, é a própria palavra mar. E o radical, ele é a própria raiz. Agora, na observação ali embaixo, ali na observação, no segundo item, diz assim: na derivação, o radical e a raiz são diferentes. Como assim derivação? Você vai ver ali em cima, na segunda palavra, em colchetes, abaixo da palavra mar, você vai ver a palavra marim. Você vai ver que mar, né, está em preto e o I, o N e o H está em verde. Então, a palavra mar ali é a raiz e o I, N, H seria o radical de derivação. Porque o que é radical de derivação? Porque o radical ele acaba derivando da própria raiz, né?
Então se chama radical de derivação, ou alguns chamam de radical secundário e assim por diante. Então ali nós temos mar, a raiz, e o INH seria o radical de derivação. Da mesma forma, as de baixo também. Mar, preto ali é a raiz, e o verde ali é o radical de derivação, né? Então, vocês vão ver que nessas palavras de baixo você tem essa distinção entre mar e radical, né? Radical de derivação. Já na palavra mar, sozinha lá em cima, você tem a palavra mar, que seria o radical, e a própria palavra, a própria raiz, o próprio radical já é a raiz, né? Então, você tem nas palavras de baixo essa diferenciação, e assim por diante. Vamos mais adiante, aqui temos os graus do radical. Temos aqui um exemplo claro aqui para vocês. Desregularização. Nós temos os graus de radical. Por exemplo, ali o primeiro grau seria reg, seria o grau número 1. Segundo grau, regul. Terceiro grau, regular. Quarto grau, regulares. E o quinto grau, desregulariz. E o sexto grau, desregularizas. Né? É meio difícil de pronunciar, né? É um pouco complicado porque fica faltando palavras. Mas, de forma resumida, vocês têm esses graus do radical, né? Alguns chamam radical primários, secundários e assim por diante. Vamos mais adiante. Temos aqui outros exemplos. Questão de raiz e radical para você entender. Por exemplo, ali tem uma palavra descobrimento. Temos do lado R, que significa raiz, que está em colchetes, o C, o B e o R, que é cob, né? Seria um B e o R mudo, né? Seria a raiz. E do lado você vai ver que vai ter o R e o D, que significa radical. E em colchete tem o descobrimento. Esse descobrimento seria o radical. Então temos ali descobrimento, temos a raiz e temos o radical. Interessante, pessoal, que a raiz, ela é o ponto, como nós tratamos anteriormente, a raiz ela é o ponto ponto inicial para a formação da palavra. Então a formação da palavra se inicia pela raiz, que é no caso do descobrimento. Você vai ver a raiz cobre, né, que tem a ver com cobrir, com cobrança, com cobrimento, e assim por diante. Você vai ver que tem a palavra descobrimento, né? Então você, com essa raiz, você forma outras, não só a palavra descobrimento, mas você pode formar outras palavras com essa raiz. Por exemplo, cobrimento, cobrança, cobrir, que tem a ver com essa raiz, tem a ver semanticamente, né? E nesta família de significado, né? Tem essa relação semântica. Temos ali juramento, né? O R seria a raiz, em colchetes jur, e também o R e o D seria o radical, juramente, né? Então você vai ter a raiz, jur, e você vai ter o radical juramente. Então, juramento tem a ver com o quê? Juramento tem a ver com a questão jurídica. Então, por isso que a raiz é jur, porque você tem juramento, jurar, jurídico, e assim por diante. Você vai ver que esta raiz, ela tem uma associação com outro, você consegue formar outras palavras, mas que tenha uma ligação semântica entre a raiz, entendeu? Tem a ver a questão semântica, da forma ali, a terceira parte, reviverei. R, né, que é a raiz, vive, né, que seria a raiz, RD é o radical, que seria revive. Então, reviverei. Você tem a raiz, você tem o radical. Então a raiz vive. O que é a raiz vive? Viver, vivência, vivemos, e assim por diante. Você vai ver que a palavra reviverei tem a ver com essa palavra vida, né? Que é viver, vivência. Porque desta raiz vive, você consegue formar outras palavras que estão dentro desta família da raiz, né? Que tem a ver com a ideia de viver. Por exemplo, viver, vivência, viveremos, viva, e assim por diante. Tem essa ideia, essa ligação semântica com a raiz.
Ali tem a observação, né, pessoal? Eu vou deixar para vocês ler, para não tornar o vídeo tão extenso. Aqui, pessoal, nós temos aqui para nós encerrarmos, eu deixei aqui um exemplo, fiz um desenho bem básico aqui para você entender essa questão de raiz e radical, né? Na verdade, não seria raiz e radical, seria mais a questão da estrutura, né? Temos aqui um exemplo em forma de desenho. Por isso que a raiz ela já tem esse nome, a palavra atribui, a linguística atribui esse nome raiz. Porque é como uma árvore, você tem uma árvore, a árvore ela vai começar a se formar pela raiz. Você planta a semente, da semente surge a raiz e vai crescendo o tronco, os galhos, e vai criando folhas, e assim por diante, pessoal. Então, começa o ponto de partida do crescimento, né, a formação da árvore através da raiz, né? Então, as palavras, ou melhor dizendo, a palavra, a formação da palavra começa pela raiz. Então, você tem a formação da palavra, você também não tem só a formação da palavra, mas você tem a estrutura. Como uma árvore, ela tem a sua estrutura. A estrutura, ela abrange o corpo da árvore, que seria a raiz, o tronco, as folhas, os galhos e etc. Essa é a estrutura da planta. Da mesma forma, uma única palavra em português, ela tem uma estrutura. Porque você tem, por exemplo, a raiz, você tem o radical de derivação, você pode ter também os afixos, que seriam os sufixos, os prefixos, você tem as desinências, né? Tem as desinências de números, que seria plural, singular, de gênero, que é masculino, feminino. Para você chegar a uma formação de uma palavra, você tem toda a estrutura dela, que você começa pela raiz até chegar na parte final de uma palavra. Você tem essa estrutura. Então, da mesma forma, eu trouxe para você esse exemplo de uma árvore, né? Que é uma palavra, ela tem essa estrutura que envolve o corpo da palavra. E a palavra, ela inicia pela raiz, entendeu? É o ponto de partida de uma formação de uma palavra, é a raiz. Então, pessoal, quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia em português, né? Então, quando você lê uma palavra, você vai ver que naquela palavra, por exemplo, um substantivo, você vai ter, por exemplo, um substantivo. O substantivo, vamos botar aqui um exemplo aqui de uma palavra pedra. Vamos botar aqui uma palavra pedra. A palavra pedra, se você vê na Bíblia uma palavra pedra, ela tem uma raiz. Porque é o ponto de partida dela, que é o pedre. Tirando o A fora, que é a vogal temática, você tem pedre, que seria, né, ali a raiz, ou alguns chamam de radical primário. Então, dessa palavra pedra, você pode botar a vogal temática, que é o A, né, que daí daria o significado da palavra pedra, ou você pode botar outros afixos, desinências, enfim, e formar outro significado. Por exemplo, pedra, você pode formar pedra, pedreiro, pedreira, pedras, pedrinhas, pedronas. Você vai ver que daquela raiz pedra você consegue formar outros significados que têm a ver com a palavra pedra. Então é isso que é a raiz, que é o ponto de partida, o elemento de partida morfológico, né? Daí você tem dentro da morfologia estrutura. Na verdade, eu gosto de dividir a morfologia em duas partes, que é a formação e a estrutura. Você tem a formação da palavra e você tem a sua estrutura como um corpo. E bom, pessoal, aqui nós temos as referências. Se você que foi o material que eu tirei, né, tem dessas referências. Se você quiser saber mais, você pode comprar os livros, enfim, e se inteirar melhor, porque todo conteúdo tem que ter referência, né? Eu não posso vir aqui e dizer para vocês o que eu acho, o que eu penso. Não, tem que ter embasamento em referências, né? Um conteúdo que se preze. Bom, pessoal, acredito ter esclarecido vocês. Então, para nós encerrarmos aqui, antes de você querer estudar o hebraico, que é a língua que foi escrito o Antigo Testamento, né, em português, se chama Tanar, na verdade, em hebraico, e o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Antes de você estudar, né, por exemplo, o hebraico, que é uma língua oriental, procura, né, estudar o português, né, porque o português ele vai te abrir o pensamento, né, vai te clarear a ideia, a mente, o entendimento para você
quando você estudar o hebraico, você já vai ter uma ideia, um clareamento no seu pensamento, um entendimento mais melhor. Claro que a gramática do português e a gramática do hebraico são diferentes, tá, pessoal? Mas você tendo essa ideia do português, você vai ter um entendimento melhor do hebraico. Pessoal, se você gostou desse vídeo, gostou desse estudo, que é um estudo acadêmico, né? Eu tirei da minha disciplina da faculdade, quando eu estudei, eu tirei. Quem quiser esse conteúdo, deixa nos comentários, eu posso passar para vocês. Se tiverem dúvida sobre algum slide, deixa nos comentários, eu vou estar tirando a sua dúvida. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like, é muito importante para nós. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui, clique no sininho de notificação e quando nós postarmos vídeos aqui de estudo, o YouTube estará notificando você. Tá bom, pessoal? Shalom, shalom, abraço a todos.